Então, vamos lá. Então, a gente vai dar continuidade aqui à análise do peculato, né? Como eu já disse, a gente, no 312, a gente tem 4 tipos de peculato: o peculato, apropriação ou desvio, e o furto, e no parágrafo segundo tem o peculato culposo. Né? Então, conforme eu já disse anteriormente, né, já que estou repetindo o começo da aula por questões técnicas, né, minha internet caiu, e eu não sei que ponto a gente tinha, até que ponto a gente tinha comentado, mas vamos lá. O peculato mediante erro de outrem, 313, que muitos doutrinadores chamam de peculato estelionato, na verdade, a conduta não tem nada a ver com estelionato. Então, se nós fôssemos fazer um paralelo com um crime comum, a gente tinha que fazer o paralelo com o crime do artigo 169, que é o crime de apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Então, esse seria o crime comum mais próximo ao peculato mediante erro de outro. Então, aqui a apropriação não se dá após a posse legítima por parte do funcionário público, mas ela se dá porque alguém, de forma equivocada, né, com a concepção errônea da realidade, entrega algo ao funcionário público. Então, esse é que seria o peculato mediante erro de outrem. Assim como o 312 tem a mesma objetividade jurídica, né, protege aí a administração pública, sendo que, em relação aos demais elementos do tipo, nós vamos ter o funcionário público, assim como no peculato também, só observando que o particular também pode responder por crimes funcionais, isso por força do artigo 330, pois funcionário público é elementar do tipo, e o 330 diz que não se comunicam circunstâncias ou características pessoais. Isso é a regra geral, não se comunicam, salvo se elementares do tipo. Então, a exceção vai se comunicar a característica pessoal de funcionário público a um terceiro, pois essa característica é elementar do tipo. Quanto ao tipo objetivo, em relação ao núcleo do tipo, nós temos o verbo apropriar-se, e aqui não cabe grande análise, porque a gente já estudou em outros momentos, né? Vocês estudaram vários crimes de apropriação lá nos crimes como crimes contra o patrimônio no semestre passado, e até mesmo no artigo 312 eu já falei o que é apropriar-se, né? Seria a primeira pessoa tem a posse e no momento subsequente tem esse ânimo de propriedade, então seria o mesmo sentido da apropriação. Em seguida, a gente vai ter mais 2 tipos de peculato. É o que a doutrina chama de peculato eletrônico. Então, são 2 condutas de peculato eletrônico. Então, nós vamos ter o 313A, que é a inserção de dados falsos em sistema de informação, que exige aí do funcionário público uma característica a mais, além dele ser funcionário público. Eu só peço, João, desliga teu microfone que está dando interferência aqui para mim, tá? Obrigado. Então, exige uma característica a mais do funcionário público, porque o funcionário público tem que ser autorizado. E ele é autorizado ao quê? A inserir dados, alterar dados e excluir dados. Em que? Nos bancos de dados da administração pública ou nos sistemas informatizados. E aí vejam só, que a conduta de inserção se refere a dados falsos, enquanto que a conduta de alterar ou excluir seria referente a dados corretos, verdadeiros. E o que desautoriza essa conduta seria o elemento normativo aí, o indevidamente. Então, é óbvio, se ele é autorizado, ele pode manipular os dados.
mas ele não pode indevidamente alterar ou excluir. Então, indevidamente, elemento normativo. Ainda sobre o 313A, a gente tem, em relação ao elemento subjetivo aí, um especial fim de agir, né? Então, a finalidade da pessoa é a obtenção de vantagem indevida para si ou para outra, ou ainda causar dano à administração pública. Vou voltar ao exemplo que eu dei agora há pouco, né, antes de cair a nossa conexão, sobre o que é banco de dados e sistema informatizado. Né? Eu agora há pouco falei que todos vocês, né, que possuem um smartphone, têm um aplicativo chamado Agenda, né? E tem lá que apresenta a vocês os dados dos seus contatos de forma mais amigável. Então, o aplicativo Agenda é um sistema informatizado, enquanto o Udemy seria o banco de dados. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado que está dando um problema aqui para mim, ó. É o João. João, por favor, desliga teu microfone. Eu vou desativar. Pronto. Ok, vamos voltar. Então, esse seria um exemplo. E em relação à obtenção de vantagem indevida para si ou para outro ou causar dano, eu posso dar o exemplo, por exemplo, de um funcionário de um departamento de trânsito, em que um amigo pede, né, que ele é da área de TI, né, da área de informática do departamento de trânsito, e ele pede para que um amigo seu pede para que ele exclua, por exemplo, uma multa. Ora, a multa, vamos considerar que ela é um dado correto, foi lavrada corretamente. A exclusão dessa multa a pedido, né, do amigo aí seria indevida. E o objetivo aí seria a vantagem indevida para outro, né, para o terceiro, certo? Observar que não importa, pessoal, se o objetivo aí de vantagem é alcançado ou não, certo? Basta as condutas de inserir, facilitar ou alterar, certo? Para que já caracterize o artigo 313-A, certo? Então, a vantagem indevida ou o dano é um pós-facto impunível. Nesse caso aqui, do 313-A. A gente vai ver que o dano tem reflexo para o 313-B, mas aqui não. Aqui basta a conduta. Vamos supor que, no mesmo exemplo que eu dei da pessoa que trabalha no departamento de trânsito, e aí recebe um pedido para excluir uma multa do seu amigo. Ele vai e exclui. E observem que alguém verifica essa ocorrência e restaura o registro. Ora, não houve a obtenção da vantagem indevida, mas mesmo assim houve a prática do crime. Então, não importa aí a obtenção de vantagem indevida para si ou para outrem, ou causar dano, ele é elemento subjetivo, ele é aquilo que motiva o agente, certo? Ele não faz parte do momento consumativo. O momento consumativo é o momento da ação de inserir, facilitar ou alterar indevidamente os dados. Em seguida, a gente vai ter no 313-B a modificação de dados falsos em sistema de informação, e aí aqui seria uma conduta diferente, né? Modificar ou alterar o funcionário, sistema de informação ou programa de informática, sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Então, vejam só, diferentemente do 313-A, em que exige o funcionário autorizado, aqui o 300B é apenas o funcionário. Então, nós não teríamos aqui a exigência desse funcionário ser autorizado. Isso porque, pessoal, para que haja alteração em sistema de informação, programa de informática, tem que ter ordem de serviço de autoridade competente. Eu digo isso com muita propriedade, porque eu fui durante 11 anos analista de sistemas de um banco público, né, e eu sei perfeitamente como é que isso funciona. Então, para que a gente
alterasse qualquer coisa, qualquer sistema, qualquer linha de código, necessariamente tinha que ter uma ordem de serviço determinando o que deveria ser feito, né? Então, essa é a diferença. Então, aqui o modificar, alterar o funcionário é em sistema de informação ou programa de informática, aquilo que manipula os dados, e não alterar, inserir dados na base de dados. Vou dar um exemplo de um filme. Salvo engano, é uma comédia que é bem interessante, que se chama Como Acabar, Como Matar Meu Chefe, alguma coisa dessa natureza. E esse dá exatamente num ambiente bancário em que os analistas de sistemas, eles têm uma brilhante ideia de que alterar o código do sistema de contas correntes do banco, para que a cada movimentação financeira, 1 centavo fosse desviado para uma conta que eles abririam. Como existem milhares e milhares, às vezes milhões de movimentações por dia, né? 1 centavo em cada movimentação, ninguém perceberia e eles ofeririam vantagem em relação a essa conduta. Aí a comédia inicia porque eles erram lá no momento de colocar a vírgula, e ao invés de 1 centavo, eles começam a desviar $1. Fazem a programação errada. E em poucas horas eles ficam bilionários, né? E aí começa a questão da devolução do dinheiro, né? Então, seria um exemplo que caracterizaria o artigo 313b como alteração do código, né, de manipulação do sistema de informação. Observem que aqui no 313b, diferentemente do artigo 313a, não há o especial fim de agir, certo? Então, no 313a, o elemento subjetivo seria a fim de obter vantagem devido para si ou para outro ou para causar dano. Aqui não há esse especial fim de agir. Então, o dolo aqui é genérico. Aí observem que há uma causa de aumento de pena no parágrafo único pelo resultado. Então, as penas são aumentadas de 1/3 até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Então, no 313b, o dano, certo, é uma causa de aumento de pena pelo resultado. No 313A, o dano, ele é elemento subjetivo, motivador da conduta. Ok? Então, isso é o que se chama de peculato eletrônico, esses dois artigos. Em seguida, pessoal, vem o artigo 314, que também, obviamente, é um crime funcional. Inclusive, nós já até comentamos esse tipo penal, certo? Vocês devem recordar quando eu comentei o artigo 305, que era um crime contra a fé pública, certo? Que era a conduta de quem destrói um documento do qual não poderia dispor. E aí eu alertei, cuidado com concurso aparente de normas, e aí eu citei o 314, o 327, o 356, vários outros tipos penais que têm condutas semelhantes ao que a gente já viu lá no 305. Então, a diferença aqui do 314 para o que a gente viu no 305, né, o que vai diferenciar os elementos que são especializantes, seria que o sujeito ativo é funcionário público, o objeto material aqui é livro oficial ou qualquer documento que o funcionário público tem em guarda em razão do cargo, e o bem tutelado, o bem jurídico tutelado, que aqui é a administração pública, enquanto que no 305 a gente viu que era a fé pública. Então, a conduta seria extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou utilizá-lo total ou parcialmente. Certo? Então, sem grandes comentários em relação a esse tipo penal, porque é bastante simples e a gente até já fez comparativo em momentos anteriores. Apenas fiquem atentos porque esse crime aí é expressamente subsidiário. Então, se vocês olharem aí
o preceito secundário do tipo penal, né, reclusão de 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Então, se esse extravio, essa sonegação ou inutilização configura um outro crime que é mais grave, por exemplo, corrupção passiva, né? Ele está destruindo isso porque alguém ofereceu uma vantagem devida para que ele pratique essa conduta. Então, nesse caso, por ser expressamente subsidiária, a gente não utilizaria o 314, e sim a corrupção passiva, que é o artigo 317. E observe que nós vamos ter aí tipo múltiplo, né? Tem vários núcleos, né? Nós temos o verbo extraviar, sonegar e inutilizar, certo? E observem que o extraviar, ele é cumulativo em relação ao sonegar e inutilizar, mas o sonegar, ele é alternativo em relação ao inutilizar. Então, pode haver dois crimes. A pessoa sonega, né? Primeiro esconde o livro, deixa de apresentar quando é solicitado e depois extravia. Aí seriam dois crimes, mas sonegar e inutilizá-lo total ou parcialmente aí em um mesmo contexto fático seria apenas um crime. Outro tipo penal que vocês têm que ter muito cuidado é o emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Então, nós vamos ter dar verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Então, esse emprego irregular é um desvio. E qual é a diferença do peculato desvio para o emprego irregular de verbas ou rendas públicas? Simples. No peculato desvio, que está no caput do 312, nós vamos ter que o desvio é em benefício do próprio funcionário público ou de terceiro, certo? O artigo 315, o emprego irregular de verbas ou rendas públicas, o desvio é dentro da própria administração pública. Então, a verba deveria ser aplicada em uma determinada, vamos dar exemplo, uma determinada secretaria, e foi aplicada em outra. O funcionário público não obteve nenhum benefício com isso. Apenas ele aplicou diverso do que estabelecia a lei. Né? Então, isso aqui é norma penal em branco, porque existe uma lei orçamentária que determina onde cada verba, né, deve ser aplicada. Ok? Então, a diferença básica é essa. Aplica em um local diferente. Observar que, por vezes, pessoal, não dá para esperar a modificação da lei orçamentária para aplicação de verbas. E aí, às vezes, há necessidade de fazer esse desvio de verba. E aí, depois, corrigido isso. Por exemplo, em situação de calamidade, é óbvio que a gente está em situação de calamidade. Vou dar um exemplo, eu não sei se isso é verídico, eu sei que é verídico que foram canceladas pela Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Fortaleza a questão das festas juninas, né, e vamos supor que o prefeito de Fortaleza desviasse as verbas da Secretaria de Cultura para a saúde, porque nesse momento a gente vive essa pandemia e é muito mais importante a aplicação de verbas. E ele desobedecesse a lei orçamentária. Estaria praticando o emprego irregular de verbas ou rendas públicas? A princípio, sim, né, pessoal? Mas a gente também não pode deixar de reconhecer que, nesse exemplo dado, há um estado de necessidade, né, que afastaria a prática do crime, né? Então, isso deve ser observado de forma criteriosa. Mas a questão aqui que vocês têm que ter em mente mais importante é do que é a diferença do 315 para o peculato desvio do 312. Então, repetindo, peculato desvio, o desvio é em proveito próprio de terceiro, artigo 315, o desvio é dentro do âmbito da administração pública, não havendo vantagem
alguma auferida pelo funcionário público que pratica a conduta. Em seguida, pessoal, a gente vai ter o crime de concussão, certo? Cuidado, pessoal, cuidado com esse crime de concussão. Então, já de cara, vocês já devem sublinhar, assim, o verbo exigir, certo? Então, seria exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas a razão dela, vantagem indevida, certo? Então, por que eu estou dizendo que vocês devem sublinhar o verbo exigir? Porque, basicamente, a diferença de concussão do caput, né, que está aí no caput do 316, para a corrupção passiva vai ser o verbo. Porque o verbo da concussão é exigir, o verbo da corrupção passiva é solicitar. Então, o liame, a diferença entre exigir e solicitar é muito tênue. Eu vou só dar um exemplo aqui. Eu passei para vocês hoje, eu vou estar no Unifó Online ainda, mas eu já passei via WhatsApp, o pedido de investigação do PGR feito ao STF para investigar o discurso de pedido de demissão do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Né? Ele inicia o discurso dizendo que pedia para a família dele uma pensão essa que não é prevista legalmente, ou seja, e aí lá no pedido de investigação, o PGR aponta a corrupção passiva. Será que colocar uma condição dessa natureza seria exigir ou solicitar? Eu não estou dizendo que é exigir ou solicitar, eu só estou lançando aqui a reflexão, para que vocês vejam o quanto é difícil, às vezes, distinguir, é exigir ou solicitar. Algumas condutas são mais fáceis da gente identificar, né? Aquela conduta na Blitz, o cara, o seu farol está queimado, deixa eu dar cerveja, eu deixo passar. Não, isso aí não é exigência, né? Isso é solicitação. É claro, né? Se você quiser, você não dá e ele lavra a multa e você vai embora. A exigência está mais no sentido de coação, de você usar alguma força do cargo ou, né, que pretensamente terá ao assumir o cargo. Porque observe que a concussão, certo, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Então, mesmo antes de assumir, já sendo em razão dessa função, já está praticando o crime. E observe aí que o tipo penal também é explícito ao dizer que é direto ou indiretamente. Esse direto ou indiretamente quer dizer que é o próprio agente, né, que tem a função ou que irá assumir a função, que exige, ou ele se utiliza de interposta pessoa. Vamos pegar o mesmo caso, né? Eu achei ótimo isso acontecer agora, porque eu vou usar vários exemplos desse pedido de investigação, né? O caso da deputada Bia Kicis, a conversa que ela postou, né? Ela intermedia, né, uma negociação aí uma suposta negociação entre presidente e ministro da Justiça, né? Então, esse indiretamente seria isso, usar interposta pessoa. Então, isso é que significa o direto ou indiretamente. Então, não importa se essa interposta pessoa, no caso do exemplo aí, ela é uma deputada, ela é funcionária pública nos termos do artigo 327 do Código Penal. Mas se fosse um particular, responderia mesmo assim pelo artigo 316 da concussão, né? Então, por força, a gente já repetiu aqui por diversas vezes a questão do artigo 30,
né, do Código Penal, que estabelece a condição para que essas características pessoais sejam se comuniquem em concurso de pessoa, entre agentes, né? É que ela seja elementar do tipo. No caso, funcionário público é elementar do tipo. Uma observação, pessoal, e aí eu tenho uma crítica a essa alteração que foi feita, porque, a meu ver, foi feita de forma equivocada. Também é opinião pessoal, isso quando eu botei o olho na alteração, eu disse, isso aqui não, já deveriam ter avançado um pouco mais. Existia, observem que a pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa, a redação é da Lei 13.964 de 2019. Essa lei é o chamado pacote anticrime. Ela entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, agora em janeiro desse ano. E a alteração é o seguinte, antes da Lei 3.964, o crime de concussão, a pena era menor do que o crime de corrupção passiva. Era menor, vejam só. Então, eu tinha o verbo exigir e o verbo solicitar. Eu acho que todos concordam, né, e aí se não concordar, depois, no final da aula, a gente discute esses aspectos, em que a exigência é mais severa do que a solicitação. Solicitar é pedir, exigir é coagir. E mesmo assim, o artigo 316 tinha uma pena menor do que o 317, que é a corrupção passiva. Isso porque, quando o Brasil assinou o Tratado Interamericano de Combate à Corrupção, alteraram o 316, o 317 e esqueceram de alterar o 316. E isso, né, essa alteração violou o princípio da proporcionalidade previsto constitucionalmente, né? E aí o legislador, agora em 2019, alterou a pena do 316, tornando-a igual ao do 317. Ora, o raciocínio é o mesmo. Se exigir é mais grave do que solicitar, a pena de exigir deveria ser maior do que a de solicitar. Mas não é. Agora deixaram no mesmo patamar, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, o problema de proporcionalidade, no meu entender, continuou o mesmo. Assim, não tem necessidade de se distinguir os dois tipos penais. Poderia se criar um só, exigir ou solicitar, para si ou para outro, já que é a mesma coisa, passou a ser a mesma coisa, com a alteração do pacote anticrime, certo? Então, essa é a minha crítica em relação a essa alteração da pena do crime de concussão. Dentro do artigo 316, pessoal, a gente tem um outro crime, além da concussão, é o chamado excesso de exação, né? Antes de entender o que é um excesso de exação, a gente tem que entender o que é exação, né? Então, exação é uma cobrança rigorosa de tributos. É cobrar com rigor. Não é crime. O que é crime é o excesso de exação. O que é que diz o parágrafo 1º do 316? Então, vem, se o funcionário público exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Então, a gente percebe logo que nós temos aí uma lei penal, uma norma penal em branco. Então, se tem uma lei que autoriza, né, o meio, a forma de como é cobrado e o quanto, né, a quantidade que o tributo deve ser cobrado, então a gente tem que se orientar por essa lei. Não é da competência do direito penal dizer como se deve e quanto se deve cobrar o tributo. Apenas se punha aqui aquele que cobra a mais ou emprega meio que não previsto. Então, seria uma cobrança indevida, aquilo que ele sabe ou deveria saber, e aí o legislador coloca expressamente no parágrafo 1º do 316 o elemento subjetivo. Então, quem sabe
age com dolo direto e quem deveria saber age com dolo eventual. Então, ele não sabe quanto é o tributo, mas ele deveria saber, é a função dele. Então, se ele cobra mais sem saber se era indevido, ele estará praticando a mesma conduta porque ele age com dolo eventual. Ele não sabe, não se preocupa em saber e não se importa com o resultado. Então, essa contribuição que é indevida, né, não se refere ao meio cobrado, simplesmente se pune porque é indevida e foi cobrado. E o outro é empregar na cobrança meio vexatório ou gravoso. Obviamente que a lei não autoriza, a lei diz quais são as maneiras que devem ser realizadas as cobranças, né, dos tributos. Então, esse meio vexatório seria aquele que causa constrangimento para o contribuinte. Por exemplo, não seria lícito, né, a Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Fortaleza colocar uma lista na entrada do prédio chamada Lista dos Velhacos de Fortaleza. Né? Isso é um meio vexatório, ela não pode fazer isso. É óbvio que esse meu exemplo é muito exagerado, mas ilustra bem aí o que seria esse meio vexatório. E observem, referente à contribuição, o tributo ou contribuição social, que ele sabe ou deve saber que é indevida, não importa, pessoal, se ele... não é crime porque ele cobrou indevidamente, mas foi para o Estado, foi para os cofres públicos. É crime do mesmo jeito. O que acontece é que nós temos uma qualificadora do excesso de exação, que é quando o funcionário desvia em proveito próprio ou de outro o que recebeu indevidamente para recolher os cofres públicos. Ou seja, além dele cobrar indevidamente, ele ainda se apropria do dinheiro que recebeu. Então, mesmo que o dinheiro vá para o Estado, é crime. Agora, se vai para o bolso do funcionário público, aí nós vamos ter a qualificadora do excesso de exação. Quanto aos principais elementos do tipo, nós vamos ter a administração pública, além, como bem jurídico tutelado, né, é o funcionário público, o sujeito ativo ainda. O sujeito passivo é o Estado, né, de forma imediata, né, de forma distante. É óbvio que nós temos o particular, que ele é lesado no quantum que é cobrado a mais dele ou no vexame que lhe é causado. E aí é crime formal, basta que seja exigido a vantagem devida. Quanto a essa questão do crime formal, a gente pode citar como exemplo essas reportagens, né, desses programas que às vezes flagram funcionários exigindo vantagem a empresários e depois a polícia vai lá e prende. Né? Um exemplo, o funcionário vai até uma determinada empresa e exige do funcionário vantagem indevida. Vamos supor, 100 mil reais. Aí, por ser um volume, pelo menos para mim, né? Vou nem dizer que é muito alto para mim, é inalcançável para mim, né? 100 mil reais. Aí o empresário diz, olha, eu não tenho como levantar esse dinheiro hoje, volte na próxima semana que eu lhe entrego o dinheiro. E aí, durante uma semana, ele arma todo um cerco, né? Coloca câmeras, deixa a polícia esperando, e toda a entrega é filmada, e na hora da entrega o funcionário, a polícia entra e leva o funcionário público até a delegacia, e aí o delegado, após ouvi-lo, libera o funcionário público, e a reportagem sempre termina assim. E que absurdo, né? Mesmo preso em flagrante, o funcionário foi liberado. Olha, pessoal, é crime formal. A exigência é que consuma o crime. Né? Então, a entrega é pós-facto impunível, é mero exaurimento do crime. Então,
o momento que o crime se consumou foi uma semana atrás. Hoje, quando ele foi preso, filmado, certo? O crime já tinha se consumado há uma semana. Então, essa condução do funcionário para a delegacia não se caracteriza como prisão em flagrante. Porque o flagrante é no momento que o crime está acontecendo. O crime já aconteceu há uma semana, não há mais flagrante, certo? Então, essa questão de ser crime formal é importante para que vocês entendam isso. Não esquecer, pessoal, do conceito de funcionário público e da qualificadora para o funcionário que ocupa cargo de chefia, né? Então, isso é muito importante vocês estarem sempre lembrando de dar uma verificada, né, a posição que ocupa o funcionário público, para verificar se ele vai responder pela qualificadora do artigo 327 ou não. Ok, pessoal? Eu vou dar uma parada aqui, a gente continua a próxima aula na corrupção passiva e vou abrir aqui para que vocês tirem dúvidas, né?